Bom, bem, pessoal, iniciando aqui as gravações, a gente vai fazer uma aula mais curta, mas com as principais dúvidas que surgiram desses exemplos, desses exercícios propostos ao longo do capítulo. E uma das dúvidas aqui que foi levantada foi em relação à montagem do sistema de equações, quando for necessário, né, fazer o sistema de equações com números complexos, certo? Então, a princípio, não é algo. A gente fez aqui. Você pode me dizer aqui, Larissa, o sisteminha? Vamos fazer com os valores reais. Se você puder digitar nos comentários, e a gente vai, e no chat, a gente vai e faz exatamente os valores reais aí para chegar no resultado final. Se foi dessa questão ou dessa outra que você fez, não sei bem. Mas na aula passada ficaram de vocês fazerem esses exercícios finais do capítulo, os slides do capítulo 3, parte 4, que são, a maioria deles são exercícios do meio do capítulo, né, que já vem com essa respostinha aqui, ou exemplos mesmo resolvidos, que já tem as respostas lá. Se é exemplo resolvido, é capaz de encontrar no meio do capítulo já os valores, né? Mas deixa eu ver aqui se a Laís colocou. Pronto, colocou aqui. Primeira equação. Como está nas correntes, deve ser provavelmente essa daqui, né? Essa, pela lei dos nós, pela lei das correntes de malha, né? I1 e I2 aqui. Então, vou pegar aqui as respostas, a gente vai substituindo na HP agora com os números complexos. Acho que a gente não tinha feito, pelo menos eu acho que não, né? A gente não tinha feito nenhuma na HP com números complexos ainda. Como é que faz? Era uma questão de outro livro, certo? Tudo bem. Ó, já tem uma coisa estranha aqui. Não, que pode ser também. Agora, esse valor aqui era J90 mesmo, aqui é o valor de alguma fonte, provavelmente, né? Mas aqui deve ter alguma fonte com 90 faz 180. Isso, beleza. Alguma fonte. Pronto, então beleza. Então vamos lá. Basicamente, a gente vai fazer o quê? Pegar aqui nosso HP e vamos lá colocar, né? Então, aqui é só um exemplo, poderia ser qualquer outro valor, outros valores, certo? Mas já está montadinho aqui as duas equações, com duas incógnitas, I1 e I2, e aqui os números no seu formato retangular. Então, o númerozinho no formato retangular já está na configuração aqui, só para conferir, vou em modo e vejo, está em radiano, né? Vou deixar aqui em graus, mas agora não vai fazer diferença. Está em retangular. E vamos lá, né? Vermelho 7, a quarta opção. Pronto. E aqui tem as matrizes A, que vão ser as matrizes aqui que acompanham as minhas incógnitas, né? Da primeira equação, que acompanha o I1, é o primeiro elemento da matriz a primeira linha, primeira coluna, que acompanha o I2, da primeira linha, segunda coluna, e na segunda equação, são os elementos da segunda linha, primeira e segunda coluna. E depois a matriz B vai ser formada pelos elementos aqui os elementos que são independentes, né? Que não tem aqui, depois da igualdade, que não acompanham o I1 e o I2. Então aqui é basicamente só colocar, já está no formato retangular, coloco parênteses e vou lá 20,5, já coloquei aí meu primeiro elemento. Agora eu vou para o zero, né? Que não tem parte real, vou para a parte imaginária, menos 5, já foi meu segundo elemento. Vou vir agora para, de novo, 0 menos 5. Pronto, já fui aqui para esse meu elemento aqui da segunda linha. Agora vou para o 0 menos 15. Pronto, minha matriz A já foi toda preenchida. 20 J5, menos J5, menos J5 e menos J15. Certo? Vou dar o Enter.
Vou para a matriz B, e aqui eu vou seguir o mesmo padrão, certo? Mesmo sendo 60, mas ainda vou colocar 60,0, certo? Que é 60 real, zero imaginário. E embaixo aqui eu vou lá para 0,90. 0 real, 90 imaginário, que aqui é J90. Pronto. E aqui eu vou lá em Solve para ele resolver aqui a minha questão. Não der para visualizar assim, deu Enter. E tá lá. Dá um view aqui. Esse daqui é no formato retangular, resposta. Se quiser no formato polar, é só transformar aqui, que ele já transforma sozinho para o formato polar. Então, tá aí no formato polar também a resposta do I1 e do I2, né? Geralmente o I1 e o I2 a gente apresenta nesse formato, as correntes e tensões, a gente apresenta no formato polar. Mas se quiser também, pode apresentar no formato retangular, não tem problema não. Não sei como é que está a resposta lá. Pronto. Então é isso, certo? O que a gente faz? Eu estava tentando colocar por isso, sem configurar no ponto. Tem, como eu disse a vocês, já tem outras formas, tem um izinho aqui, ó, que dá para multiplicar também, mas por já encontrar alguns problemas, não sei se foi esse problema que você encontrou, eu prefiro representar sempre com a vírgula, separando o real e o imaginário. Acho que assim é a forma mais fácil e nenhuma das outras funções da HP já me causou problema, certo, Larissa? Então é sempre fazer a separação do real, vírgula, o imaginário, pode ter o tamanho que for, a sua equação, 3 incógnitas, 4 incógnitas, vai dar certo, certo? A não ser que você preste atenção, se não trocou ponto por vírgula, tá? Lembrando que o separador dos milhares aqui é o ponto, né? E a vírgula vai servir aí para separar elementos. Então, pronto. Era só isso daqui. A resolução dessa daqui, ó, ficou até o passo a passo, da letra C, quando vocês virem o vídeo, mas o passo a passo basicamente era encontrar um Z equivalente, certo? Uma impedância equivalente desse conjunto aqui, que era o 20 em paralelo com 5 mili, e estariam em série aqui, por sua vez, com 5 e o 25 ohms e o 25 microfarads, certo? Então a gente vai fazer as contas para encontrar esse grande Z equivalente e depois dar um jeitinho de separar esse Z equivalente numa parcela real mais J em parcela imaginária. Isso tudo aí em função da frequência do ômega, né, que é o que eu quero. Eu quero encontrar essa medida de frequência. E já estou entregando aqui o valor, né, vai ser de 4.000 radianos por segundo. E aí, imaginária, que é acompanhado do meu J. Né? Quando a gente faz isso, a gente acaba encontrando o, o ômega, né, a minha frequência angular, como sendo de 4.000 radianos por segundo. Né, que acaba sendo justamente a frequência que ele pede na questão seguinte, na 4.11. Então, você substituir aqui o 4.000 radianos por segundo nesse sisteminha aqui, você vai perceber que o equivalente vai acabar indo para uma impedância só, vai ter as mesmas, para uma resistência só, né? A parte imaginária fica igual a zero, né? Vai ser só a resistência.
Já estamos aqui no capítulo 4, com a parte de transformadores. E aí, na gravação, né, que vocês vão assistir, eu acabei falando um pouco sobre os transformadores. Então, qual a importância do transformador? Essa variação. Minha conexão caiu, voltei agora. Então, o transformador ele tem a importância de variar. Não, esses equivalentes não. É que eu tinha deixado já de uma. Quando tinha, enfim, mais tempo, né, presencialmente, mas é um assunto que não está nem tão abordado e não tem muita aplicação para a maioria das nossas atividades, então, nas outras engenharias, né, então acabei retirando, não cobrando esse assunto, né. Está lá no capítulo 8, mas não vou cobrar no capítulo 9, mas não vou cobrar no. E no capítulo 9 também tem a parte de transformadores. E a parte de transformadores, essa sim é importante que a gente veja essa introdução, já que é um dispositivo que você encontra sempre em casa, no estabilizador, no no-break, em algum equipamento eletrônico, que em algum momento tenha que reduzir sua tensão para o equipamento funcionar adequadamente, ou no poste, no transformador na frente da sua casa, ou numa subestação, ou no, enfim. O transformador é o principal elemento na distribuição, transmissão de energia, é o nosso principal dispositivo, né? Tem esses pequenininhos aqui que você encontra dentro dos estabilizadores, dos no breaks e de alguns equipamentos eletrônicos. Tem esses enormes aqui que a gente encontra em subestações. Aqui não é só o transformador é esse maiorzão aqui, mas antes, depois a gente tem dispositivos de proteção, disjuntores, para-raios, entre outros dispositivos de proteção. Mas o principal elemento da subestação aqui é o seu transformador. E aqui é um transformador de maior porte, né? Mas todos eles têm um, um funcionamento similar aos outros, né? Transformador tem um mesmo princípio de funcionamento, todo transformador. E aqui a gente acaba usando esse desenho aqui. Normalmente o transformador não tem esse formato. Vou mostrar até para vocês como é o núcleo do nosso transformador. Vou mostrar até para o pessoal. Pronto, aqui está. Núcleo transformador laminado. Esse daqui é o núcleo mais comum que a gente encontra nos transformadores. Tem exatamente esse formatozinho aqui. Ó, parece um M, né? Ou um E. E está sendo um M que ele fica viradinho. E essa parte que fecha aqui, esse M. Ele é feito de várias placas, já com o intuito de reduzir um pouco as perdas, né? E por aqui vão aparecer algumas correntezinhas, correntes parasitas, a gente chama, e são correntes de perda e acabam causando aquecimento. Então, o núcleo acaba sendo feito de forma laminada e colado depois dessas lâminas para reduzir um pouco esse aquecimento. E aqui, se você olhar aqui de novo aquela imagem, não tem nada a ver, né, com o transformador, mas esse daqui você já, opa, professor, então esse daqui é justamente, aqui no meio tem um outro braço, são 3 braços, certo? São 3 bracinhos que tem aqui, parecido com esse daqui, né? Exatamente esse daqui. Quando eu monto esse conjuntinho de peças, ele fica com os 3 bracinhos assim. Ó, aqui, ó. Dessa forma aqui. Quando eu vou montar, fica esse Mzinho, um tracinho embaixo, e nesse núcleo, nesse braço central, é que vão os fios enrolados, certo? Tanto o fio de baixa tensão, quanto o fio de alta tensão. Ficam envolvidos aí nesse núcleo central. Primeiro eu coloco um, faço enrolamento de um, depois por cima desse mesmo enrolamento já coloco do outro. Mas acaba que, didaticamente, os livros acabam apresentando essa imagem aqui, como a imagem do transformador ideal, né? Basicamente
como é que eles funcionam, o transformador. Eu vou ter o enrolamento primário em um dos lados, eu vou ter aqui um enrolamento secundário no outro, vou aplicar uma tensão no meu primário, e sem haver nenhum contato elétrico, né? Então aqui o transformador é tudo isolado. Esse fio aqui é isolado, ele não está em contato com o núcleo, não tem uma conexão elétrica, uma emenda, nada do tipo com o núcleo. Ele só está abraçando aqui o núcleo sem fazer um contato elétrico, necessariamente. Mesma forma com o secundário. Então, lembrando lá da regrinha da mão direita, né? Aqui, ó, já está no histórico. Física que vocês tiveram, essa daqui, essa imagem aqui. Não fala isso na internet. Bom, essa daqui. Lembrando lá onde o. Pronto, foi agora. Onde aqui o dedo polegar, né? É o caminho da corrente e os outros dedos representam aí o campo magnético, né? Formado por essa passagem de corrente. Quando eu vou ver isso aqui no fio, aqui o fio abraçando por fora. Então, até a forma que eu enrolo esse fio aqui influencia no caminho do fluxo, né? Mas se vocês tentarem ver aí, o meu polegar vai estar em um determinado sentido, e a gente vai observar que o meu, olhando aqui para dentro do núcleo, né, em relação ao núcleo, o fluxo vai estar subindo, aqui, vai ficar no sentido horário, com esse tipo de enrolamento aqui. Então, a corrente que está passando no primário está gerando um fluxo de baixo para cima que vai acompanhar esse caminho aqui. E esse caminho magnético, né, que é esse, poderia ser só o ar aqui. Então, ter dois enrolamentos, dois fios, duas bobinas, né, de fios aqui, uma próxima à outra, e uma delas passando uma corrente, ela iria gerar um fluxo aqui, um campo magnético. Só que o ar não é um bom condutor magnético. Acaba aqui tendo muitas perdas. Então, acaba sendo necessário um caminho facilitador para esse campo magnético. E esse caminho é o núcleo de alta permeabilidade, ou seja, ele facilita muito a passagem do fluxo magnético por ele. Então, ele facilita essa passagem aqui de forma que, na hora que eu passo uma corrente que induz aqui um fluxo, ela vem e passa pelo segundo. Então, é um caminho de mão dupla, né? A corrente induz um fluxo e o fluxo induz uma corrente também. Então, a corrente do primário induz um fluxo no núcleo e passa pelo secundário e vai induzir uma corrente no meu secundário, desde que esteja colocado aqui uma carga, né? Acoplado aqui uma carga. Então, vai aparecer uma tensão e uma corrente no meu secundário. E essa tensão que vai sair aqui do meu primário e vai ser induzida no secundário, ela é proporcional à relação de voltas entre o primário e o secundário. A gente vai chamar essas voltinhas que eu dou nas minhas bobinas aqui de espiras. Quanto maior o número de espiras do secundário em relação ao primário, maior a tensão aqui. Então, se eu tenho aqui 100 voltas e aqui 200, no secundário vai ter o dobro da tensão do que no primário, certo? Eu não posso ter um número muito baixo de voltas aqui, né, porque senão eu não vou ter nem força, nem fluxo suficiente para vencer esse caminho. Então, geralmente, o número de voltas é bem elevado, acima de 100, algumas com 1000 ou mais voltas aqui ao redor do núcleo, né? Mas a relação 1 para 2, 1 para 5, 1 para 60, 1 para... Enfim, ela se mantém. O que importa é essa diferença, essa relação, né, do número de espiras do primário em relação
ao secundário. Então, esse daqui é o nosso princípio. Esse núcleo aqui, eu digo sempre que ele é aquele núcleo mais didático, porque o, o meu fluxo está sendo induzido na esquerda, ele tem que passar por esse caminho aqui para chegar no lado direito, né? Então é muito mais fácil se ambos estivessem sobrepostos. E você, na hora que estivesse gerando, ele já tinha chegado no lugar dele, então teria menos perdas. Por isso que na prática, esse desenhozinho aqui ocorre, né? Na prática, ele acaba sendo enrolado aqui no meio. Enroladinho aqui no meio, tanto o primário quanto o secundário, todo ele enroladinho no meio. Se algum acabar fugindo, ele vai tentar voltar por esses outros braços laterais, algum fluxo que escapar por aqui, mas de toda forma ele vai passar a maioria do seu fluxo pelo meio aí desse transformador, certo? Aqui o enrolamento, outros tipos, aqui outros tipos de transformadores, de maior porte. Aqui já é um trifásico, né? A parte interna, pronto, aqui essa imagenzinha está ótima. Então aqui dois, os dois enrolamentos, ele vai ficar daquele jeitinho que está lá no slide. Esse jeitinho aqui quando fechado, né? Certo? E o fio isolado, o fio não entra em contato com o metal, né? Com o condutor em nenhum momento, mas mesmo assim há essa indução eletromagnética do primário para o secundário. E aí o primário, o enrolamento primário, né, ele conduz a corrente, o núcleo de alta permeabilidade. Sim, até outra coisa interessante aqui, outra informação interessante para vocês, é que, não sei se alguém já ouviu falar, aqueles carregadores sem fio, né? O pessoal criando aqueles carregadores sem fio, que você vai, encosta o seu celular em cima e ele já começa a carregar, sem precisar conectar um cabo. Então, a tecnologia acaba tirando muita coisa dessa indução eletromagnética. Tem um enrolamentozinho no seu celular, tem uma bobinazinha dessa daqui no celular e tem outro no carregador. E entre eles vai ter o ar. Então geralmente não é um carregamento tão eficiente quanto aquele que eu vou e conecto ali o fio mesmo, né? Tem uma conexão elétrica. Mas acaba carregando também. O problema é que tem que ter esse contato bem próximo entre a fonte, né, carregadora e o seu aparelho celular, seu smartphone. Tem que estar próximo, né? Algumas o pessoal já vem divulgando as tecnologias que é possível ficar uma distância considerável, ali 1 metro, 2 metros, entre a fonte e o celular e o smartphone, só que, pelo que eu saiba, ainda não está ainda comercialmente disponível, mas provavelmente nos próximos anos já vai chegar. Também lembrando que esses campos magnéticos, né, podem causar danos à saúde humana também. Então, eles são limitados, por isso que a gente já não pode extrapolar esses limites. Um dos limitantes, né, para o carregamento sem fio são os limites que o corpo humano considera seguro, né? Então, não pode ter um campo tão alto. Aí carrega seu celular, mas aí você também acaba ficando doente depois, né? Então, esses limites têm que ser respeitados. E aí tem uma relaçãozinha, pessoal, aqui de transformação, né, que eu vou mostrar para vocês. Tem outra imagem aqui, pronto. Essa imagem, a corrente acaba entrando, vou colocar uma fonte no meu primário, vai induzir uma corrente aqui para circular no meu enrolamento primário, e essa corrente, por sua vez, ela vai e induz um fluxo magnético no sentido horário, né? Ou seja, nessa bobina de baixo para cima. Dependendo, vocês vão ver aí no livro, olhar no capítulo 9 do livro, que
dependendo do tipo de enrolamento, se eu passo esse primeiro fiozinho por cima ou por baixo, muda totalmente a minha indução. Certo? Se eu passo esse fiozinho aqui por baixo, primeiramente, ó, aí você vai olhar que, pela regra da mão direita, a corrente, o fluxo no núcleo ele já muda de direção, já fica para baixo. Só mudando a posição aqui, o fluxo já fica para baixo. É um dos experimentos que a gente quer fazer também para mostrar para vocês como já vai trocar aqui esse caminho do fluxo aqui. Já fica no sentido horário, no sentido anti-horário agora. E isso daí vai influenciar naquela questão das tensões, das correntes. Inclusive no livro lá mostra equações, umas positivas, outras negativas, em relação às tensões no primário e no secundário, quando tem um enrolamento invertido. Aqui a gente vai considerar o caso sempre normal, certo? Sempre do enrolamento padrão, com tensões e correntes positivas. O enrolamento padrão é esse, onde eu estou aqui a minha corrente, né, circulando no sentido horário, e o fluxo no horário também, e a corrente do secundário também vai sair no sentido horário. Certo? A polaridade da tensão aqui positiva, mais menos, quando eu colocar uma carga aqui no meu secundário. Então, isso aí tudo vai se manter devido a essas escolhas aqui do caminho, né? Da forma em que você está enrolando a sua bobina no braço aqui do transformador, do núcleo do transformador. Então, todos esses detalhes são importantes. Eu só vou paralisar aqui, pessoal, depois desse slidezinho, para ter que sair para a reunião, que já começou há alguns minutos. Aí sempre atrasa um pouquinho. Então, qual é a principal relação que se vê aqui? Sim, eu até não li essa parte aqui, separadamente, mas aqui eu vou ter uma tensão V1, que é a tensão aplicada no meu primário. Eu vou ter uma corrente de excitação, o nome dela, mesmo sem carga, no secundário. O transformador, naturalmente, ele começa a permitir uma circulação de corrente, uma circulação de fluxo. Então, isso daqui causa uma perda. Então, só em estar ligado, se você tiver um estabilizador na sua casa, um no break, ou algum equipamento eletrônico que tem um transformador dentro dele, só em estar a tomada, aquele equipamento já vai consumir uma certa quantidade de energia. Certo? Então, logicamente é bem menor do que quando o equipamento estiver ligado, com a carga aqui no seu outro lado e tal. Agora, mas mesmo assim ele vai consumir. E pode ali ter um pequeno aquecimento, você vai lá encostar a mão mesmo com o computador ligado, encosta lá no break, no estabilizador, ele está um pouquinho quente, porque está vendo uma corrente, uma pequena circulação de corrente naquele equipamento. Então tem essa corrente de excitação, tem o fluxo aqui que vai enlaçar os dois enrolamentos. Tem uma pequena diferença da tensão entre o primário aqui, a tensão da fonte e a tensão induzida aqui, a tensão que chega no meu enrolamento. E como eu tenho uma corrente aqui nesse caminho, né, tem que ter uma diferença de tensão entre esses dois. Todo fio aqui tem uma pequena resistência nele, né, não tem fio ideal. Núcleo, aqui o N1 e o N2 é o número de voltas. O número de espiras, a gente vai chamar, cada voltinha dessa é uma espira. Certo? N1, N2. N1, o número de espiras do primário, N2, o número de espiras do secundário. E aí esse fluxo, ele depende da amplitude da tensão. Quanto maior a tensão aqui, mais forte o fluxo será. Depende da frequência também. Vocês lembram lá que a frequência tem 60 Hz, tem 60 ciclos no segundo. Mas se eu colocar um sinal com 100 Hz,
vão ser 100 ciclos no segundo, então o fluxo vai variar essa mesma frequência. E o número de espiras, a relação de espiras, primário e secundário. Se eu tiver o mesmo número de espiras aqui no primário e no secundário, ou seja, para cada espira no primário tiver uma no secundário, a tensão está ficando a mesma. Qual a grande vantagem? Eu isolei eletricamente esses dois circuitos. Né? Então, você meio que isola eletricamente. Se tiver algum tipo de problema aqui no meu secundário, pode ser que não venha aqui para o meu primário. Né? Então, eu acabo isolando eletricamente. Se eu tiver o dobro de espiras no secundário do que no primário, você vai ter o dobro de tensão também no secundário que no primário. Então, ele vai ser um transformador elevador de tensão. E o contrário também, né? Se você tiver a metade das espiras no secundário do que no primário, você vai ter um transformador abaixador de tensão, está reduzindo pela metade a sua tensão. Então, a relação de espiras é o que envolve se o seu transformador está elevando ou reduzindo tensão. E aí acaba que essa daqui é a nossa formulazinha que relaciona as tensões do transformador com o número de voltas, o número de espiras, né? Do meu primário e do secundário. Certo? Então, se você tem aqui 10 voltas no primário, 50 no secundário, eu tenho uma relação de 1 para 5. E de cara eu já sei que a tensão colocar aqui no primário vai ser multiplicada 5 vezes no meu secundário. Certo? Então, a cada volta aqui, 5 aqui, 1 sobre 5. Se em V1 tiver 20 volts, V2 vai ter 100. Se V1 tiver 100 volts, V2 vai ter 500. Certo? Aqui a gente vai acabar considerando um R desprezível, né? Então, a tensão, eu vi aqui no desenho anterior, né? Eu tenho uma V1 e uma E1, o transformador ideal. O meu V1 está aqui em cima de cara, porque meu fio ele é perfeito. O transformador ideal. Na prática, o transformador é um equipamento extremamente eficiente. Então, ele é bem próximo dos 100%. Os maiores, os transformadores de maior porte já chegam ali nos 95% de eficiência, 97% de eficiência, 94%. Então, é uma eficiência bem alta, ou seja, a quantidade de watts que entra nele é praticamente igual à quantidade de watts que sai. Mas só seria igual, idêntico, se eu estivesse trabalhando com um transformador ideal, onde meus fios não aqueceriam por não terem resistências, o meu núcleo teria essa permeabilidade, né, essa facilidade de conduzir o fluxo magnético infinita. Esse material tão bom assim também não existe. Teria que ter outras vantagens, mas com os dispositivos que a gente já tem hoje, a gente alcança mais de 90% de eficiência na maioria dos transformadores de grande porte. Então, aqui tem um fluxo concatenado no núcleo, tem sem perdas no núcleo, sem aquecimento no núcleo. Outra coisa também, ó, parte do fluxo aqui, ele acaba que nem chega aqui no outro lado. Parte acaba ficando perdido no núcleo, no primário aqui. Então, uma pequena parte na vida real, né, no dispositivo real, no transformador real, acaba não chegando no meu secundário, mesmo com o núcleo, com esse enrolamento, parte simplesmente não chega no secundário. Então, aqui no transformador ideal, isso não ocorre. E esses pontinhos aqui, se vocês olharem no livro de vocês lá, esses dois pontinhos, eles vão indicar justamente como é que está a forma com que foi feita a escolha do enrolamento aqui do fio, da primeira espira, se está passando pela frente ou se está passando por trás. Só isso daqui faz uma grande diferença, certo? Se está passando pela frente, o pontinho vem aqui o pontinho em cima. Está passando por trás, o pontinho vem embaixo. Certo? Se passar por trás em algum momento, essa fórmula aqui vai ter um menos na tensão do primário e do secundário. Como não é nosso caso, quem vai considerar um rolamento padrão, que é esse daqui, né? Os dois pontinhos em cima, ou seja, o fio passando primeiro
pela frente aqui tanto no primário, nos dois enrolamentos, tanto no primário quanto no secundário, então não teremos com que nos preocupar. E aí foi esse exemplo, bem simplesinho, né? Com essa fórmula aqui de cara dá para resolver. Eu tenho um transformador com relação de espiras 1 para 5. Significa o quê? Antes dos dois pontos, eu tenho o primário, depois o secundário. Ou seja, cada espira no primário, cada voltinha no meu transformador no primário, eu dou 5 no secundário. Então, cada voltinha dessa daqui, no N1, tem 5 dessa daqui. Então, esse meu transformador é um transformador elevador ou transformador abaixador? Cada uma dou 5, né? Ele vai ser um transformador elevador de tensão. Você já sabe desse tipo aí de equipamento. Elevador. E aí no secundário tem 1000 espiras. O secundário aqui tem 1000. Cada uma no primário, 5 no secundário. No secundário tem 1000, né? Então, dividindo por 5, eu encontro a quantidade no meu primário. E a tensão no secundário é de 30. Então, 30 volts aqui, no meu primário vai ser menor, 5 vezes menor. Então, é só fazer as continhas para descobrir aqui qual a tensão do primário e o número de espiras do primário. Então, utilizando só essa formulazinha aqui, a gente já... Então, aqui eu dei como informações, né, a relação, chamada relação de transformação, ou razão de espiras, enfim, vários nomes. E não necessariamente quer dizer que no primário tem um espira e no secundário tem 5. Mas que a cada espira do primário eu tenho 5 no secundário. Certo? Então, aqui eu tenho 1000 no secundário. Aí você já vai fazer a conta de quantos tem no primário. Informou a tensão no secundário também. Dá para fazer as continhas para descobrir qual é a tensão no primário. É só isso. Bem tranquila essa primeiro exemplo aqui que a gente tem para mostrar. E na aula de quarta a gente já vai entrar na parte das correntes também, né? Um dos motivos que a gente viu que o transformador era importante é que, como eu disse, a potência que entra é igual à potência que sai. Então, se eu elevo a tensão, como eu mostrei para vocês, né, e quero manter a mesma potência no que está entrando e que está saindo, se eu elevei a tensão em 5 vezes, por exemplo, aqui, como vocês viram, né, 1 para 5, eu saí de 6 para 30, eu vou fazer a mesma coisa com as correntes, só que ao contrário, né? Que a potência não tem que ser a mesma, o produto V vezes I tem que ser o mesmo, no primário e no secundário. Então, se eu estou elevando em 5 vezes a minha tensão, eu vou reduzir em 5 vezes a minha corrente. E essa é a grande vantagem do transformador. Permitir que eu tenha menores correntes, vou ter maiores tensões, mas agora eu vou conseguir transmitir essa corrente pequena por um fio mais fino. Certo? Essa daí é uma das grandes vantagens do transformador, principalmente para os sistemas elétricos de potência, que permitiu essa grande característica, né? Permitiu que a gente tivesse centros consumidores bem distantes dos centros geradores. Eu preciso mais ter um geradorzinho a cada quarteirão da minha cidade. Posso ter um grande gerador a 1000 km de distância, e aí eu vou com meus transformadores, elevando essas tensões e as minhas linhas e torres de transmissão, transmitindo até chegar próximo à minha cidade. E depois eu vou reduzindo gradativamente até chegar aos 220 volts da sua tomada. Certo? Então, isso daí quem permitiu foi o transformador. Então, é isso daí que a gente vai ver que com a tensão a gente consegue fazer a continha assim, e a corrente é justamente o contrário, né? Justamente a inversa dessa relação de transformação da tensão. Então, se eu elevei 5 vezes a tensão, vou reduzir 5 vezes a corrente. Essa daí que é a lógica do nosso transformador. Beleza, pessoal? Então, eu vou ter que ir agora lá para a minha reunião, mas fica lá no... Vou logo fazer o upload agora mesmo dessa aula, das outras
Estou devendo também, peço desculpas, mas vou fazer. E para a aula de ter esse assunto, está lá no capítulo 9, dê uma lidinha no capítulo 9, a parte de transformadores, já para a próxima aula a gente continuar. Esse exemplo também eu acho que está lá no capítulo 9, do primeiro exemplo do transformador. E para finalizar o transformador, a gente vai falar de corrente nele, né? A gente vai falar de impedância nele. Se eu tiver uma impedância no secundário, ela vai causar um impacto no primário, a gente vai ver que vai. E como é que a gente vai poder manipular um circuito elétrico com um transformador no meio, né? Então a gente vai encontrar algumas transformações do transformador, vamos fazer algumas manipulações com ele para permitir inseri-lo no circuito elétrico. E a gente descobrir tensões, correntes, entre outras grandezas dos transformadores. Depois eu vou mostrar alguns outros tipos de transformadores para vocês e aí a gente finaliza. Ok, pessoal? Então era isso por hoje. Até quarta. E na quarta eu já passo um exercício mais elaborado, valendo ponto, para ser entregue até domingo. Ok? Então era isso. Agradeço a todos pela presença e até lá. Tchau, tchau.